Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, fazendo aquilo que eu mais amo nessa vida, que é compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Se você está aqui nesse momento assistindo esse vídeo, não é em vão, tem um propósito que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. E é por isso que nós estamos aqui num desafio de leitura bíblica diária a partir de janeiro, iremos até dezembro, lendo Gênesis, encerrando no livro de Apocalipse. Então te convido a você ler a Bíblia toda, meditar sobre os seus ensinamentos, e esse aqui é o lugar certo para que você faça isso. Então venha, aqueça o seu coração e venha fazer parte dessa família que ama ler a palavra de Deus. E na porção de hoje nós iremos ler, meditar sobre os capítulos, os primeiros capítulos, os capítulos 1 ao 4 do segundo livro de Crônicas. Nós estamos inaugurando esse livro maravilhoso com muito conteúdo espiritual e ensinamentos de vida. Aqui nós veremos o início do reinado do rei Salomão, o famoso rei Salomão, e também veremos a sua busca por sabedoria, a preparação e a edificação do templo do Senhor, o lugar aonde a presença de Deus habitou de forma abundante. Então, nesse momento agora, eu quero que você prepare o seu coração, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. E no primeiro capítulo nós vemos Salomão indo até a região de Gibeão a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. Ali naquele lugar, Deus lhe aparece e faz uma pergunta muito poderosa ao coração de Salomão. Deus ele fala: pede o que queres que eu te darei, Salomão. Olha que pergunta sensacional. Em vez de pedir riquezas, poder ou algo que fosse em benefício próprio, Salomão acaba pedindo ao Senhor para que lhe fosse concedido sabedoria, com um propósito, com a finalidade de governar o povo com excelência e com justiça. Esse tipo de pedido acaba agradando o coração de Deus, que não apenas concede a sabedoria pedida, como acrescenta também riquezas e honra. Que coisa extraordinária! Aplicações práticas para esse primeiro capítulo quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as nossas prioridades acabam sendo modificadas no nosso coração. Isso é extraordinário. Segunda aplicação prática: a sabedoria ela é mais valiosa, mais excelente que todos os bens materiais. Isso é uma verdade. E terceira aplicação prática: Deus ele tem prazer em honrar os nossos pedidos, que são alinhados com os seus propósitos. E no capítulo 2, o rei Salomão começa os preparativos para construir o templo do Senhor. Ele organiza os trabalhadores, ele busca materiais adequados e estabelece parcerias para realizar esta grande obra. Isso nos ensina que grandes projetos exigem planejamento prévio, organização e muita cooperação. Nós não podemos ser afobados, precipitados, a fim de colocar grandes projetos das nossas vidas em prática. Fica isso uma lição ao seu coração. Aplicações práticas para esse capítulo a obra de Deus envolve sempre planejamento e muita disciplina. Segunda aplicação prática: trabalhar em equipe faz parte do propósito. Precisamos aprender a andar em comunhão e a cooperar uns com os outros. E terceira aplicação prática desse capítulo que tudo deve ser feito sempre com excelência e muito zelo para o Senhor. E no capítulo 3, a construção do templo efetivamente começa. E o local escolhido para a sua construção é muito significativo. É o Monte Moriá, o local onde Deus já havia se manifestado anteriormente ao seu povo. Cada detalhe da construção é feito com muito cuidado, com muita beleza e reverência. O templo não era apenas uma construção, uma edificação qualquer, mas era sim o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Aplicações práticas desse capítulo 3. Primeiro, Deus ele merece sempre o melhor que nós podemos oferecer. Guarde isso no seu coração.
Queira sempre entregar ao Senhor o máximo, o melhor que você pode dar para Ele. A segunda aplicação prática é de que a presença de Deus, ela deve sempre estar no centro da nossa vida. A nossa movimentação, o que nós entregamos, o que fazemos, Deus ele precisa ser esse centro em tudo aquilo que nós fazemos, construímos ou edificamos. E terceira aplicação prática desse capítulo é de que o lugar de encontro com Deus precisa sempre ser muito valorizado. Já no capítulo 4, nós vemos aqui os utensílios construídos para ser colocado no templo. O altar, o mar de bronze, os candelabros e também outros elementos como a mesa, enfim, outros elementos poderosos e muito belos que foram edificados para serem colocados no templo. Tudo naquela edificação tinha um propósito e apontava para a santidade, a purificação e a um lugar de adoração. Nada ali era feito por acaso, mas sempre tinha ali um simbolismo da presença, da pureza e da santidade de Deus. A aplicação prática para esse capítulo é de que Deus é um Deus sempre de ordem e sempre de propósito. Nada é feito ao acaso, sempre é a fim de alcançar um objetivo que ele já planejou. Segunda aplicação prática, cada detalhe importa na nossa vida espiritual. Isso é muito importante para que nós possamos guardar na nossa mente. Cada detalhe, cada passo, cada decisão é importante. E terceira aplicação prática é de que a adoração ela deve ser feita sempre com reverência e significado. E entrando na parte da finalização da porção de hoje, eu gostaria de relatar que esses capítulos nos mostram que um relacionamento sólido com Deus começa sempre através da sabedoria. Ela se desenvolve através de propósitos e se expressa em uma vida centralizada na presença de Deus. E assim como Salomão, nós somos chamados a buscar esse lugar da sabedoria, o lugar da excelência, para que nós possamos ter uma vida sempre com um propósito, com um objetivo muito bem definido e colocar sempre Deus no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Nosso trabalho, os nossos recursos, a nossa família, o nosso ministério na igreja, tudo o centro deve ser o Senhor. Hoje, o templo de Deus não é um lugar físico, mas sim fica localizado em nossos corações. Que essa leitura de hoje nos leve a uma vida ainda mais alinhada com a vontade e com os propósitos do Senhor. E assim nós iniciamos o segundo livro de Crônicas, com muita visão, fé e ousadia. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço humildemente que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser também, igual a você, abençoadas. Deus abençoe vocês e eu fico aqui te esperando para um próximo episódio de Discipulando pela Bíblia. Shalom!